Para ficar mais claro toda essa estrutura que eu passei para vocês, eu vou colocar um exemplo. Lembra que esse exemplo é pautado em 2 parágrafos argumentativos, sendo o primeiro parágrafo argumentativo das causas e o segundo das nossas consequências. Então, esse primeiro parágrafo, baseado na nossa introdução feita sobre estigmas associados às doenças mentais, vai falar das causas, beleza? Olha só para mim as causas. Dê início a um conectivo, esse conectivo é muito importante, se dê início, tá? Evidencia-se que os estigmas vinculados aos portadores de doenças mentais encontram raízes históricas. Veja, de início, evidencia que os estigmas vinculados aos portadores de doenças mentais encontram raízes históricas. O que esse tópico frasal está fazendo? Ele está falando o seguinte, corretor, neste parágrafo eu vou falar das razões pelas quais, raízes são razões, origens, né, motivos, pelos quais ainda hoje a gente tem um forte estigma associado às doenças mentais. É isso que eu estou falando para o meu redator, para o meu corretor. Professor, pode ser de forma mais genérica e simples? Claro que pode. De início, evidencia-se que os estigmas vinculados aos portadores de doenças mentais são causados por alguns fatores. Ó, só isso. Só isso. Aí você começa a elencar esses fatores. Veja que não precisa ser complexo assim também. Pode ser mais simples, mais objetivo, até porque você tem um número limitado de linhas, você pode reduzir de acordo com o número de linhas, tá? Continuando, então, eu estou me comprometendo a falar da origem histórica do problema. Por que historicamente as pessoas têm preconceito contra os doentes mentais? Vamos ver? Segundo período, em verde é o repertório. Até a década de 80, o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, muito conhecido inclusive, né, tem vídeos e histórias muito famosas sobre esse episódio, chamado de Holocausto Brasileiro, tá? Até a década de 80, o Hospital Psiquiátrico em Barbacena, Minas Gerais, abrigou milhares de cidadãos considerados loucos, os quais eram isolados nesse local e submetidos a tratamentos desumanos justamente pelo fato de sofrerem de algum distúrbio neurológico mal compreendido. Veja, eu trouxe um repertório histórico da origem, né, de um problema aí que aconteceu no Brasil até a década de 80, né, de 50 a 80 por volta disso. Olha, os loucos eram simplesmente empurrados para, os considerados loucos, né, incompreendidos, eram empurrados, isolados para esse lugar e ficavam internados lá e sofriam muitos maus tratos, tratamento de choque, lobotomia, passavam fome. Tinha muita coisa desumana que acontecia até morrerem, né? Muitas vezes. Beleza. Veja que esse é o meu repertório. Mas esse repertório não traz uma relação ainda com o meu tema. Professor, mas traz, fala de louco. Não, não traz. Não traz porque eu não estou associando esse episódio à minha discussão do parágrafo ainda. Agora que eu vou fazer isso. Olha em azul. Passados alguns anos, em relação a esse episódio real, verídico, esse episódio obscuro da psiquiatria brasileira permanece vivo ao se constatar que muitos são obrigados a conviver com a intolerância diante da falta de entendimento dessas patologias. Então, assim como no passado, hoje ainda tem preconceito. E esse preconceito, ele vem de origem histórica, ele vem do passado. O preconceito é ainda muito evidente por conta do passado brasileiro. No passado nós fomos assim e isso se tornou uma herança que ainda repercute nos dias de hoje. Essa é uma razão pela qual nós temos os estigmas associados às doenças mentais. Por isso que muita gente ainda acha frescura, depressão, a gente condena os loucos, né, os chamados loucos, enfim. Conclusão. Logo, é muito perceptível que o cerne do problema deriva de uma segregação histórica que repercute tragicamente na atual conjuntura. Verifica a conclusão. A conclusão tem o conectivo logo. Logo, é muito perceptível que o problema todo está ligado à segregação histórica. Eu não falei que ia falar das razões históricas lá no comecinho desse parágrafo? Eu retomei. Concluí. Logo, isso realmente é consequência do problema histórico que ainda hoje lega uma tradição, uma herança maldita para as nossas gerações que acham que isso tudo é motivo de loucura também. Cara, fantástico essa estrutura, funciona como uma luva, beleza?
Professor, mas se eu não tiver repertório? Gente, não precisa ser esse repertório, não precisa ser Barbacena, não precisa ser esse episódio do chamado Holocausto Brasileiro. Se você não se lembra de um filme, no ano passado, né, no período anterior à pandemia, nós tivemos um filme que muita gente assistiu, que ficou endoidecido, que falou, nossa, fantástico esse filme, que foi vencedor de diversos prêmios, que o Joaquin Phoenix venceu também de melhor ator no Oscar, que foi o Coringa, gente. E algum tempo antes também, talvez faça parte da sua adolescência, da sua infância, teve o filme Divertidamente, que o pessoal utilizou como referência no Enem. Eu corrigi textos no Enem neste ano, utilizando Divertidamente, o Coringa, o Fragmentado. Cara, utilizaram uma quantidade de referências de filmes, assim como de seriados. Eu não me recordo do seriado que fala sobre isso agora, mas tem muito seriado que também fala de instabilidade neurológica, filmes nacionais, tem muita coisa. Então veja que realmente tem bastante coisa para você, dava para explorar bastante coisa, tá? É só você puxar da cachola das experiências que você teve, ok?